Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí nosso capítulo 7, parte 2. Biografia proibida do Roberto Carlos. Desculpa a ausência aí durante esses dias. Correria aqui, final de ano, tem que entregar trabalho na escola e muito play nesse final do ano também, né? Mas vamos retomar e vamos ver se a gente consegue acabar esse livro aí. Beleza? Tamo junto. Bora lá. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Vamos lá. Capítulo 7, parte 2. Em relação ao método de trabalho, quando se reúnem, geralmente chegam com um tema definido, com início, meio e fim. A partir daí, começa a desenvolver a composição, a burilar as palavras. O parceiro, então, sugere estrofes e até algumas alterações na melodia do outro. Às vezes, a mensagem que Erasmo Carlos quer passar numa canção não é aquela que Roberto gostaria, mas um se transporta para o tema e ajuda o parceiro a compor a mensagem do jeito que o outro quer. A dupla Roberto e Erasmo funciona bem e há muito tempo exatamente porque há um acordo tácito entre eles de que um não deve interferir ou patrulhar a mensagem do outro. Quando a música é minha, o início, o meio e o fim da mensagem, quem conduz sou eu. Se quiser matar o personagem no final da história, eu mato, porque a música sou eu que vou gravar, afirma Erasmo. Já quando o tema é proposto por Roberto Carlos e será gravado no disco dele, Erasmo o ajuda a fazer aquilo do jeito que o parceiro quer, com as palavras que ele quer, com a moral da história que ele quer. Eu não imponho minha história na música dele, ele não impõe a história dele na música minha. Então, não há choque. Isso é muito respeitado entre os dois, garante Erasmo. Roberto Carlos não gosta de algumas canções que assina como parceiro, e o mesmo acontece com Erasmo em relação a algumas que foram gravadas por Roberto. De vez em quando saem algumas músicas com o meu nome e que eu de fato não curto muito, confirma Erasmo. Um exemplo disso é a canção O Quintal do Vizinho, que Roberto Carlos gravou no álbum de 1975. Erasmo acha a mensagem e a melodia muito simplória. Entretanto, Roberto Carlos queria a canção exatamente daquela forma, com aquelas palavras e aqueles acordes, e Erasmo contribuiu para que O Quintal do Vizinho ficasse exatamente do jeito que o parceiro queria. Outra composição da dupla no qual Erasmo não gosta é Minha Tia, gravada por Roberto Carlos no álbum de 76. Com todo respeito à tia dele, eu não curto essa música, é uma composição que não me diz muita coisa, mas talvez por não ser a minha tia e sim a dele, brinca. Do repertório de Erasmo, que Roberto Carlos jamais gravaria, pode ser citadas as canções como Apologética Maria Joana, faixa do álbum Carlos Erasmo, de 1971. Na mensagem de sua letra, Erasmo Carlos exalta não uma mulher, mas uma Maria Joana. Só ela me traz beleza nesse mundo de incertezas. Quero fugir, mas não posso. Esse mundo inteirinho é só nosso. Raramente uma parceria de Roberto e Erasmo é feita no meio a meio, ou só música de um e letra do outro. Mas isso já aconteceu algumas vezes. Amigo, Amada Amante e Ana, por exemplo, são melodias de Erasmo e letra de Roberto Carlos. Às vezes acontece de o tema ser proposto por um e o outro acabar gravando. Em 1980, por exemplo, Roberto Carlos cantou para Erasmo uma frase que ele tinha acabado de se criar. Amar para viver ou morrer de amor, batendo o violão no ritmo pesado, estilo Cat Steve. Isso ficou rolando na cabeça de Erasmo e tempos depois ele completou a canção que deu o título ao seu álbum de 82. A maioria das canções de Roberto e Erasmo traz de fato a participação de um e de outro, nem que seja só um acorde, só uma palavra. Mas existem algumas que, embora assinada pela dupla, foram compostas inteiramente apenas por um. As Flores do Jardim de Nossa Casa, por exemplo, é uma composição apenas de Roberto Carlos. Já o Samba Coqueiro Verde é apenas de Erasmo. Outras, Eu Sou Fã de Monokini, que Roberto gravou, é apenas de Erasmo. Já é preciso dar um jeito, meu amigo, que Erasmo gravou, Roberto Carlos compôs sozinho. Mas a maioria das canções assinadas por eles foi feita realmente a quatro mãos, como Detalhes, Café da Manhã e A Montanha. Como todo processo de criação artística, o ato de compor também tem basicamente dois momentos.
o de inspiração e o de transpiração. Roberto Carlos explica. O momento da inspiração é quando você pensa em uma música e surge um tema e uma melodia naturalmente. A transpiração vem depois, quando você se debruça para dizer algo mais sobre aquele tema, sobre aquela melodia, sobre aquela frase com a qual você começou a música. Então, nesse momento, é trabalho mesmo, porque ali a gente para, pensa, desenvolve, vai, volta e vai de novo. Enfim, até chegar àquele ponto que a gente considera ideal. Mesmo nos dias em que não se encontra com parceiro, Roberto Carlos adianta o trabalho em casa. Às vezes, depois de jantar, eu durmo uma horinha, acordo, tomo um café, sento para compor e aí vou a noite toda, revela. Ao compor suas canções de amor, Roberto e Erasmo não precisam recorrer a nenhuma outra fonte que não a experiência, sentimentos e emoções de cada um na vida. Mas alguns outros temas exigem deles um trabalho de pesquisa. Para fazer a canção Amazônia, por exemplo, eles pesquisaram alguns livros do naturalista francês Jacques Cousteau, a reportagem sobre a devastação da floresta amazônica. Da mesma forma, ao compor Apocalipse, consultaram a Bíblia e alguns livros sobre as profecias de Nostradamus. Todos estão surdos, exigiu um trabalho exaustivo da dupla, que durante meses coletou pacientemente frases relacionadas com a paz. Ao longo do ano, cada um vai gravando ideias de melodias ou anotando rascunhos de letras. Inicialmente, eles fazem troca de fitas. Bicho, ouça isso aqui, que eu estou fazendo, que tal? Depois vem a troca de telefonemas, quando Erasmo comenta o que ouviu na fita e dá algumas sugestões. Finalmente, por volta de setembro, começam os encontros para os ajustes finais, geralmente na casa de Roberto, onde entre segunda e quarta-feira, ficando o restante da semana para a agenda de shows. Nesse momento, reunimos nossas fitinhas, anotações e terminamos juntos o que começamos individualmente, diz Erasmo, que chega para o encontro empunhando seu velho violão. Já o parceiro, ultimamente, tem preferido compor ao piano. Do início da carreira até o fim da década de 70, Roberto Carlos compunha suas canções basicamente ao violão. A partir da década seguinte, ele começou a compor também no piano, alternando canções entre um instrumento e outro. Nos anos 90, passou a compor exclusivamente no piano, seu instrumento de trabalho mais constante até hoje. Os dois varam noites trabalhando, comendo biscoito e tomando suco de frutas, chá ou café. Não dá para tomar vodka, senão desconcentra, explica Erasmo. Ao lado, além do bule, da caneta e do papel e do gravador, há sempre alguns dicionários. O Aurélio, um dicionário de rimas, um outro de antônimos e sinônimos. Legal, existe dicionário para isso. Salve, Natan. Bom dia. E até um dicionário inglês-português. A partir dos anos 90, quando chegaram ao cinema aos 50 anos, tornaram-se também imprescindíveis os óculos de cada um na mão. Nesse trabalho noturno, nem sempre o Roberto resiste ao sono, e lá pela madrugada costuma dar uma paradinha estratégica para descansar um pouco. Eu aguento firme, vou ao banheiro, lavo o rosto, tomo um café, enfim, luto contra o sono. Mas Roberto não, afirma Erasmo. Quando terminam uma nova composição, Roberto e Erasmo passam a limpo o rascunho e geralmente até se emocionam ao cantar a canção pela primeira vez. Houve várias vezes em que literalmente choramos de emoção, afirma Roberto Carlos. Isso aconteceu, por exemplo, logo após terminarem de compor Jesus Cristo. Emoções, As Baleias e Pássaros Feridos, esta última uma canção do álbum de 1989 e que não teve nenhum sucesso, ou seja, só atingiu mesmo a sensibilidade dos autores. Eles trabalham em ritmo lento, às vezes ficam semanas inteiras em busca da palavra certa, da frase melódica mais adequada. Muitas vezes a composição empaca e lá se vão dias e dias, madrugadas e madrugadas tentando avançar aquela música. É óbvio que eles não ficam presos exclusivamente a uma determinada composição, mas o tempo passa e consome muita energia da dupla. O Country Meus Amores da televisão, por exemplo, demorou para ser concluído. Era uma ideia antiga da dupla, mas nunca ficava boa e eles acabaram deixando de lado. Em 82, retomaram a canção e finalmente conseguiram concluí-la. Às vezes, Roberto e Erasmo passam a noite inteira trabalhando exaustivamente na estrofe de uma letra, e no dia seguinte, um dos dois faz soninho.
faz sozinho, com a maior facilidade, em 2 horas, uma nova canção. Roberto e Erasmo desenvolveram um método de compor que chamam de cineminha. Cada ideia que surge é desenvolvida pela dupla como uma filmagem. De câmera na mão, eles passeiam pela cena proposta, e assim vão criando cada imagem poética. O cinema é uma paixão e é o nosso método de compor. Comigo e com o Roberto sempre foi assim. Contamos histórias e a narrativa é como uma visão de câmera. Explica Erasmo. A canção Rotina, por exemplo, do álbum de 73, foi feita desse modo, como se fosse uma narrativa cinematográfica, com cortes e planos. Inicialmente, montaram um cenário. O quarto onde o casal dorme, depois imaginaram uma cena, o homem saindo para trabalhar, mas tentado pelo belo corpo adormecido e mal coberto da mulher. Em seguida, os autores foram definindo os personagens e montando a história, que é narrada em primeira pessoa num estilo câmera na mão e em planos simultâneos. Enquanto o homem chega para mais um dia de trabalho, a mulher desperta para a rotina de seu dia. Eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela, em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela, diz o narrador. E assim, o dia vai passando, a tarde vem e eles esperam pela noite, numa canção revestida com um belo arranjo de Chiquinho de Moraes, que efetivamente sugerem a passagem das horas. Quando finalmente o homem volta para casa, exulta. O nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia de rotina. Foi depois de ouvir o Samba Cotidiano, uma das canções de Chico Buarque que ele mais gosta, que Roberto Carlos se inspirou para compor esse tema com Erasmo Carlos. Mas, enquanto o samba de Chico denuncia as agruras de um casal de operários que todo dia faz tudo sempre igual, Rotina narra o cotidiano mais cor-de-rosa de um casal apaixonado de classe média. Roberto Carlos compõe a qualquer hora, em qualquer lugar, porque a inspiração lhe surge de forma mais imprevisível. Por isso, o cantor anda sempre com um pequeno gravador na sua bolsa para registrar algumas palavras, algumas frases, algumas melodias ou até mesmo uma canção quase inteira. Às vezes ele está numa reunião de negócios ou um bate-papo informal quando de repente lhe vem algum trecho melódico na cabeça. Roberto Carlos pede licença, vai para um canto e fica cantarolando aquela nova melodia. Volta em seguida e continua a conversa normalmente. Essas ideias de músicas a gente não pode deixar passar, porque às vezes depois não se lembra mais. Só quando é uma coisa muito marcante, justifica Roberto Carlos. Outras vezes a inspiração aparece no meio da madrugada. O cantor está dormindo e sonha com uma determinada melodia ou estrofe de letra. Ao acordar, de sobressalto, vai imediatamente registrar a ideia. Na época em que ainda não usávamos o gravador portátil, o cantor tinha que recorrer mesmo aos recursos tradicionais, fazendo apressadas anotações que depois se transformaria numa nova canção. Conta-se que Beethoven costumava perguntar para sua empregada o que ela achava das composições dele. Para o músico, a empregada representava uma parcela importante do público e ele precisava ouvir sua opinião, pois Roberto Carlos também coloca as pessoas de casa para opinarem em seu processo de criação. Quando fica muito em dúvida sobre determinado verso ou palavra, chama a mulher ou a mãe de um dos filhos ou a sua empregada para opinar. Ele canta a música com as duas versões e ouve a opinião do interlocutor. A empregada Neomi dos Santos, que todos na casa de Roberto Carlos chamavam simplesmente de Zezé, foi uma dessas colaboradoras do rei. Antes de chegarem aos ouvidos do público brasileiro, detalhes, cavalgada e café da manhã passaram pelo crivo de Zezé. Por isso, quando perguntado sobre o que dá mais trabalho numa composição, a letra ou a música, Roberto Carlos responde: a letra. A música pinta mais naturalmente. Já a letra precisa ser trabalhada verso a verso, justifica. Às vezes, ele e Erasmo têm uma melodia já definida, mas não sabe ainda o que fazer com ela. É uma melodia ainda sem tema, sem letra, sem aquela primeira frase que faz que a canção se desenvolva. Essas são as músicas mais difíceis de se colocar letra, diz Roberto Carlos. Há sempre um trabalho exaustivo na procura das palavras adequadas para uma canção romântica. Veja-se, por exemplo, o caso do processo da composição de O Portão,
gravada por Roberto Carlos no álbum de 74. A ideia inicial dos compositores foi contar a história de uma pessoa que está há muito tempo longe de casa. E, ao retornar, o primeiro reencontro que tem é com seu cachorro, que o recebe abanando o rabo no portão. Como dizer isso numa letra de música? Abanando o rabo não caberia bem num tema romântico. Roberto e Erasmo pensaram e criaram a frase "O meu cachorro me sorriu latindo", que consideraram ideal para descrever a cena. Isso encaixou bem e não referiu à linguagem. Adoro criar essas imagens, essas coisas de cronistas. Diz Erasmo, enfatizando que esse processo não é fácil. A gente batalha, queima as pestanas, vai à madrugada para achar as imagens certas. Ao final, pode surgir uma ótima canção, como pode surgir uma canção Água com Açúcar. Mas, nesse caso, de uma coisa ficamos tranquilos. Será uma água com açúcar de bom gosto. Fora tudo isso, há um ritual a cumprir antecedendo cada encontro de trabalho, sempre. Antes de começarmos, rezamos, pedimos a Deus que nos dê sabedoria, equilíbrio e inspiração, diz Roberto. Eu também rezo antes de compor. São orações feitas com minhas próprias palavras, além de preces como a do Pai Nosso, diz Erasmo Carlos. E assim a parceria dos dois sobreviveu não apenas ao desentendimento de 66, mas também às crises individuais profundas. A fase pós-Jovem Guarda foi particularmente muito difícil para Erasmo Carlos. Logo após o fim do programa, no início de 68, ele se sentiu completamente desestruturado emocionalmente e musicalmente. Para mim, foi como se eu tivesse chegado à minha meia-noite de Cinderela e acabado o encanto, compara. Aquela previsão, tantas vezes feita, de que a turma do Iê não sobreviveria ao fim da Jovem Guarda, parecia querer se confirmar com ele. O último sucesso do cantor, assim mesmo apenas em São Paulo, tinha sido O Caderninho, composição do guitarrista alemão, gravada por ele em julho do ano anterior. O seu contrato com a TV Record terminou e ninguém na emissora o procurou para falar em renovação. Tampouco outro canal de televisão se revelou interessado em contratá-lo. Quando se apresentava em algum programa de TV, não recebia nenhum cachê, porque era como se ele estivesse fazendo um favor. O seu LP, lançado em 68, além de muito pichado pela crítica, não obteve sucesso nem em execução, nem de vendagens. Os disco jockeys das rádios não recebiam Erasmo com o mesmo entusiasmo. Na sua própria gravadora, RGE, o cantor sentia que o tratamento dado a ele não era o mesmo da fase de áurea do sucesso da Jovem Guarda. Ninguém mais me recebia, nem sequer para um cafezinho na sala. E por quê? Porque para eles eu já tinha rendido tudo. Tinha esgotado a minha imagem e tinha tirado de mim tudo o que poderia dar. A partir daí, comecei a me sentir um ser humano descartável e entendi finalmente o que era essa tal máquina. Desabafa. Esse período coincidiu, e foi também consequência, da emergência do tropicalismo, quando o foco da mídia estava voltado para o polêmico movimento liderado por Caetano e Gil. Foi entre surpreso e atônito que Erasmo constatou o surgimento de um novo grupo de artistas de formação universitária com atitudes mais ousadas do que a dele, com cabelos mais compridos do que o dele, com roupas mais extravagantes do que eles usavam, com guitarras mais distorcidas e, principalmente, com canções mais elaboradas do que eles faziam até então. Parecia que realmente ele era uma página virada da história da nossa música popular. Nessa época eu fiquei perdidão, sem saber o que fazer nem para onde ir. De repente tiraram o chão debaixo dos meus pés e eu comecei a pirar. Estava desempregado, sem crédito, arrasado pela crítica e completamente desacreditado no meio artístico. Ninguém queria saber de mim. Foi um período brabo e que me fez mergulhar na bebida. Confesso. A única coisa sólida que restava de Erasmo Carlos era justamente a parceria com Roberto, e pensar que até isso quase lhe escapara das mãos naquela briga de vaidade. Pois seria essa amizade e parceria que possibilitariam a Erasmo dar a volta por cima. Roberto foi muito importante para mim naquele momento e nunca permitiu que eu perdesse a confiança em mim mesmo. Afirma. De fato, Roberto Carlos estava preocupado com a situação do amigo e achava que ele só poderia se recuperar através da música. E cabia a Erasmo dar uma resposta à altura para todos aqueles que diziam que ele estava acabado. Portanto, puseram mãos à obra.
Naqueles dias, Roberto Carlos começou a compor uma balada romântica que, com a sua intuição e faro para o gosto popular, tinha certeza de que seria grande sucesso. Ele mostrou para Evandro Ribeiro as primeiras estrofes da composição, ainda incompleta, e este também não teve dúvida de que ela seria um estouro. E o produtor queria que Roberto Carlos completasse a música para incluí-la a tempo no seu álbum de 69. Entretanto, Roberto Carlos tinha outro destino para aquela composição. Ela seria oferecida para Erasmo Carlos gravar. Mas esta é uma balada romântica e a praia de Erasmo é mais rock, contestou Evandro, pois seria pelo romantismo que Erasmo Carlos se reergueria. Olha, bicho, eu estou fazendo uma canção aqui que acho que vai dar pé para você gravar, disse Roberto Carlos ao parceiro. Quando Erasmo ouviu os primeiros acordes, também não teve dúvida. Queria aquele tema para ele. E os dois se reuniram para trabalhar nessa nova composição, intitulada Sentada à Beira do Caminho. A canção levou quase 5 meses para ser composta, porque nem Roberto nem Erasmo conseguiam criar um refrão para essa música. Eles fizeram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta estrofe, e cada uma melhor que a outra, mas empacaram no refrão, que não saía de jeito nenhum. Numa certa noite, no início de 69, os dois se reuniram mais uma vez para trabalhar no estúdio da casa de Roberto, no Morumbi, em São Paulo. O cantor estava muito cansado e lá pelas 3:30 da madrugada, como de costume, deitou-se no sofá para dar uma cochilada. Erasmo continuou trabalhando, mas sem conseguir encontrar o fechamento para a música. Entretanto, depois de uns 20 minutos dormindo, Roberto acordou elétrico e pulou do sofá exclamando: Já sei, já sei! E enquanto ainda esfregava os olhos, cantou bem compassadamente: Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Imediatamente, Erasmo Carlos pegou lápis e papel e anotou a frase. Agora sim, depois de meses, sentado à beira do caminho, estava finalmente concluída. Eu acho que ele sonhou com o refrão. Só pode ter sido isso. E se demorasse mais um pouco para anotar, ele ia esquecer, porque ao acordar ainda estava recente o elo entre o sonho e a realidade, afirma Erasmo. Roberto Carlos estava tão envolvido com a nova composição que pediu para produzir aquela faixa no disco do amigo. Para tocar a guitarra base na gravação, Erasmo Carlos chamou Aristeu Alves, do Reis, integrante de sua banda, Os Tremendões, músicos de formação eclética. Aristeu começou tocando rock, jazz e principalmente bossa nova. Eu me entusiasmei pelo violão depois de ouvir o João Gilberto, e tirava de ouvido todas as músicas dele. Até hoje toco as músicas de João no tom e nos acordes que ele gravou. Aquilo foi uma escola para mim. Mesmo depois de atraído para o universo do rock and roll, Aristeu não perdeu as referências bossa-novistas, notadamente o uso dos acordes dissonantes. E isso seria útil no momento da gravação de Sentado à Beira do Caminho, para a qual Aristeu criou uma bela harmonia, cujo exemplo podia ser ouvido também em hits como Everybody Loves a Clown, do Gary Lees and the Hills Playboys, e Honey, de Bob Goldsboro. Até então, Roberto e Erasmo usavam apenas acordes perfeitos em suas composições. Acordes perfeitos não é o nome correto, né? Acordes sem dissonâncias, né? E assim fizeram em Sentado à Beira do Caminho, com uma harmonia bem simples montada em Sol maior, Lá menor, Ré menor e Sol. Aristeu sugeriu então uma variação harmônica com acordes de sétima maior e sexta, que ele tocou na guitarra base. Puxa, Aristeu, que legal, cara! Exclamou Roberto Carlos, que levou a fita com o playback da música para ouvir com mais calma em casa. Roberto Carlos gostou tanto daquilo que no momento da mixagem colocou a guitarra base de Aristeu na frente da gravação, junto com o órgão. Uma outra guitarra mais sutil, também tocada por Aristeu, ficou ao fundo. Na época, Roberto Carlos chegou a comentar que Sentado à Beira do Caminho tinha 3 autores, ele, Erasmo Carlos e Aristeu Alves dos Reis. A partir daí, aquela sequência harmônica acabou se tornando um maná para Roberto e Erasmo, que usaram em várias outras composições, as mais famosas deles sendo Detalhes. Sentado à Beira do Caminho foi gravado no estúdio da Gazeta, em São Paulo. No momento de colocar a voz, Erasmo Carlos cantou bem e de primeira. Ele gravou mais uma vez para se certificar, mas ficou valendo mesmo a primeira tentativa.
Ao ouvir a nova gravação, ainda no estúdio, a divulgadora Edi Silva exclamou: "Nossa, Erasmo, que coisa linda! Parece Chico Buarque." Naquela noite, Erasmo Carlos saiu do estúdio realmente muito contente com a canção, com sua interpretação e com o arranjo. E foram todos comemorar tomando um grande pileque. Eu nem me lembro onde foi, porque também saí de porre, confessa Aristeu. Com essa gravação, descortinou-se uma nova fase para o artista Erasmo Carlos. A música foi um soco no estômago do mundo, porque, na minha carreira, eu nunca havia feito algo tão avassalador, diz Erasmus. Voltei a ganhar tapinha nas costas e ser recebido novamente com cafezinhos na gravadora. E mais do que isso, Erasmo passou a receber convite e novas propostas de trabalho. O mais importante veio ao final daquele ano, quando André Midani, o manda-chuva da Polygram, o convidou para se integrar ao elenco da gravadora, garantindo-lhe plena liberdade de criação. Você vai gravar o que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. Faça o que você quiser, mas faça. É importante qualquer coisa que você crie, disse o executivo. Ou seja, a Erasmo era prometido o mesmo tratamento que a gravadora dispensava figurões de seu cast como Elis Regina, Chico Buarque e Caetano Veloso. Para quem há pouco tempo não estava merecendo nem um cafezinho, foi uma reviravolta e tanto. Parecia que a máquina estava novamente interessada no tremendão Erasmo Carlos. Foi aquela fase de baixo astral e depressão, intensificada ainda pela garoa paulistana, que Erasmo sentiu necessidade de voltar para o Rio de Janeiro, especialmente após ouvir o samba Aquele Abraço, de Gilberto Gil, que despontava em todas as paradas em 69. Aquela música me deu uma saudade imensa do Rio e eu decidi voltar de vez para lá, afirma. Assim, no início do ano seguinte, Erasmo Carlos mudou de cidade, mudou de gravadora, mudou de estado civil, só não mudou de parceria. A dupla Roberto e Erasmo continuou cada vez mais firme, embora mais distante um do outro, porque Roberto continuou morando em São Paulo até o final dos anos 70. Grandes canções que fizeram naquela década, como por exemplo Proposta, Cavalgada, Olha o Café da Manhã, contaram com o auxílio luxuoso de um telefone. Mas, sim, algo havia efetivamente mudado. Durante muitos anos, lutei para me proteger individualmente, mas a força do meu parceiro era tão grande que me amedrontava, me sufocava. Lutei muito para afirmar o meu valor, lutei não só nas paradas de sucesso, mas também dentro de mim, confessa Erasmo Carlos. E essa luta foi muito mais intensa após a retomada da parceria, em 67. Até aquele período, a força de Roberto Carlos não o sufocava tanto porque Erasmo era visto como um compositor e Roberto como um cantor. Ou seja, o Tremendão tinha brilho próprio e o campo de atuação demarcado. Entretanto, após a instituição da figura do cantor-compositor, Roberto Carlos se impôs com força nas duas funções, restando para Erasmo a condição de coadjuvante da dupla. É a partir daí, portanto, que começa o seu processo de luta interna e extrema externa contra a forte presença do nome Roberto Carlos. Um processo que também teve seus momentos peculiares. Quando o compositor argentino Fausto Miguel Frontera decidiu processar Roberto Carlos sobre a alegação de que o amigo era um plágio do tango Cortando Caminhos, Erasmo Carlos desabafou. Mais uma vez fui esquecido. O processo é apenas contra Roberto, numa música que é nossa. Anos depois, uma repetição do episódio, quando o compositor Sebastião Braga entrou na justiça alegando que o Careta, da dupla Roberto e Erasmo, era plágio de sua canção Loucuras de Amor. Quem foi intimado a comparecer às barras dos tribunais e responder ao processo foi mais uma vez Roberto Carlos. Ou seja, para o bem ou para o mal, a força do nome Roberto Carlos se sobrepõe ao trabalho da dupla. Um fato mostra claramente como Erasmo se via dentro da parceria. Em 1983, a TV Manchete apresentava um programa chamado Bar Academia, que a cada mês entrevistava um grande nome da música popular brasileira. Na semana da gravação, a produção pedia a cada convidado para indicar um patrono, ou seja, um músico, cantor ou compositor do passado com o qual ele se identificasse para ser homenageado no quadro final. Geralmente, os convidados elegiam como patrono algum nome que tinham exercido forte influência na sua obra. Chico Buarque, por exemplo, escolheu Noel Rosa e o reverenciou interpretando um samba de autoria do compositor da Vila Isabel. Paulinho da Viola fez o mesmo ao eleger o compositor Cartola.
O patrono de Jorge Ben foi o rei do swing Jackson do pandeiro. E o de Tom Jobim foi o maestro Villa-Lobos. Ou seja, tudo a ver. Essa regra foi quebrada quando Erasmo Carlos foi o entrevistado do mês, no Bar Academia. Para surpresa geral, ele escolheu como seu patrono o compositor e pianista Newton Mendonça, parceiro de Tom Jobim em alguns dos clássicos da bossa nova. O que Erasmo tem a ver com ele? Perguntava-se na produção do programa. De fato, à primeira vista, não haveria muita coisa em comum entre os dois, pois Newton Mendonça viveu distante do universo do rock and roll, que sempre envolveu Erasmo Carlos. Entretanto, o que Erasmo priorizou nessa escolha não foi a afinidade estética, e sim a identificação com a trajetória de Newton Mendonça. Alguém que teve pouco reconhecimento diante da fama, do prestígio e da glória do parceiro Tom Jobim. Erasmus fazia, assim, uma analogia entre ele e Newton, em comparação a Tom e Roberto. Exalta-se muito Tom Jobim e quase nada Newton Mendonça, seu parceiro em vários sucessos da bossa nova. E por isso decidi prestar essa homenagem a Newton, um compositor que eu considero hoje muito esquecido, justificou Erasmo no programa. De fato, Newton Mendonça foi um dos músicos mais injustiçados da música da história da MPB e a sua trajetória é paradigma do que pode acontecer à memória de um artista no Brasil. Carioca do subúrbio de Caxambi, Newton Mendonça foi o primeiro parceiro de Tom Jobim, com quem compôs temas como Desafinado, Samba de uma Nota Só, Meditação, Foi à Noite, Discussão e Caminhos Cruzados. Só não fez mais porque morreu de infarto em novembro de 60, aos 33 anos, quando a bossa nova ainda era absolutamente novidade no Brasil. Ou seja, morreu no auge da criatividade e quando seu nome começava a se estabelecer no panorama da nossa música popular. Mas o que se seguiu em relação à memória de Newton foi um misto de omissão e equívoco. Por força da bem demarcada parceria Tom e Vinícius, deduziu-se que no trabalho da dupla Tom e Newton, o primeiro também fizesse a música e o segundo apenas a letra. Todos pareciam desconhecer que, ao contrário de Vinícius, um poeta, Newton era músico, trabalhara muitos anos na noite como pianista e ainda bem jovem até ganhar o apelido de semifusa. Não é desonra ser letrista, uma atividade fundamental na canção popular. Mas, no caso de Newton, esta não era sua única nem principal contribuição. Entretanto, o próprio Vinícius de Moraes, em algumas entrevistas, se referia a Newton como um letrista da bossa nova, visão que seria consagrada no clássico Balanço da Bossa, organizada por Augusto de Campos em 68, no qual os autores são pródigos em elogiar o trabalho do letrista Newton Mendonça, pensando estar fazendo uma grande homenagem ao compositor. Naquele mesmo ano, os organizadores do Festival Internacional da Canção instituíram o troféu Newton Mendonça, prêmio dado ao melhor letrista da composição. Ressalta-se que essa versão do Newton letrista já corria na imprensa quando ele ainda estava vivo. Numa nota em sua coluna no jornal Última Hora, em maio de 60, o cronista e compositor Antônio Maria destacava que Meditação era a música mais bonita do momento, mas fazia restrições a letras, aconselhando Tom a compor mais com Vinícius e menos com Newton Mendonça. Dessa vez, porém, houve reação. No dia seguinte, o compositor Marino Pinto, amigo de Newton e também parceiro de Tom, procurou o cronista para lhe informar que no processo de criação daquela canção ocorrera exatamente o contrário. A melodia era de Newton Mendonça e a letra de Tom Jobim. Ao compositor Newton Mendonça, nossas desculpas pela injusta e parabéns pela melodia. Ao Tom, lamentamos não ser possível enviar congratulações ao letrista. Corrigiu Maria, que na época não recebeu qualquer questionamento de Tom Jobim. Diante disso, uma pergunta se impõe. Se o Newton foi o autor da melodia de Meditação, uma das mais representativas da bossa nova, por que não poderia tê-lo sido também em outras canções que compôs com Tom? Em seu trabalho de pesquisa sobre a vida e obra de Newton Mendonça, publicado em 2001, o jornalista Marcelo Câmara garante que Samba de uma Nota Só, por exemplo, foi um tema do qual Newton compôs sozinho ao piano a primeira parte, concluindo a segunda meses mais tarde em parceria com Tom Jobim. Logo após a morte de Newton Mendonça, algumas de suas composições, como com Tom Jobim, começaram a ganhar o mundo. Antes
Antes do fim de 62, por exemplo, Samba de uma Nota Só e Desafinado alcançaram quase 30 gravações nos Estados Unidos, sendo que as de Stan Getz e Charlie Bridge entraram no Hits Parade e venderam cerca de 1 milhão de cópias. Elas foram uma espécie de cartão de apresentação da bossa nova ao mundo. Ao longo do tempo, das 5 músicas de Tom Jobim mais tocadas e gravadas no exterior, uma é apenas dele, Corcovado, e a outra é em parceria com Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. As 3 são de parcerias com Newton Mendonça, Samba de uma Nota Só, Desafinado e Meditação. A rigor, pela quantidade de clássicos que compôs, a glória de Tom Jobim não seria menor se a autoridade das 3 últimas melodias fossem dividida com outro autor. No entanto, a Tom foram creditadas as ousaldias formais daquelas composições, restando a Newton Mendonça ou a omissão de seu nome ou a condição de coadjuvante na autoria das letras, que no caso das gravações internacionais nem sequer são usadas. Tudo isso só fez ainda mais louvável a homenagem de Erasmo a Newton Mendonça naquele programa, em 83. Afinal, já estava mais do que na hora de alguém tirar das sombras esse importante personagem da nossa música popular. Mas talvez Erasmo tenha exagerado na analogia pretendida, porque nem de longe a falta de reconhecimento de Newton na parceria com Tom se compara ao caso dele com Roberto Carlos. Primeiro, porque Erasmo Carlos continua produzindo e chamando a atenção do público para sua música. E, segundo, porque o próprio Roberto Carlos tem o cuidado de sempre citar a autoria de uma composição sua no plural, minha e do Erasmo. Isso não é o suficiente para equilibrar as coisas, porque a força do mito Roberto Carlos acaba mesmo prevalecendo sobre o parceiro, mas de uma forma menor do que aquela que pesou sobre o compositor e pianista Newton Mendonça. Erasmo Carlos é tão identificado ao universo do rock and roll que ele deseja que, na sua lápide, em vez de Aqui Jaz Erasmo, escrevam Aqui Rock Erasmo. Já ele é um cantor de rock curioso, porque seu maior hit no Brasil é uma balada romântica, Sentado à Beira do Caminho, e no exterior é um samba, Cachaça Mecânica. Sucesso na Holanda e em vários outros países da América do Sul, onde o nosso tremendão era apresentado como El Rei del Caravana Brasileño. Mas, entre essas baladas e esse samba, Erasmo Carlos continuou uma obra que de fato o coloca ao lado de Raul Seixas e Rita Lee, como a santíssima trindade do rock brasileiro. Entre Roberto e Erasmo, no entanto, há muito mais do que uma parceria musical. Os dois têm uma história juntos, e isso foi consagrado na canção Amigo, lançada por Roberto Carlos em seu álbum de 77. Pera aí, galera, deixa eu pegar um cafezinho rapidão. Já volto. 2 segundos. Pera aí. 2 segundinhos. Voltamos. Essa composição foi concluída por Roberto 3 anos depois de Erasmo ter criado a melodia, que ficou na gaveta para um dia trabalharem com mais calma a letra. Era uma daquelas melodias que sabiam apropriada a uma canção-mensagem, ou seja, de tema religioso, ecológico ou de fraternidade, que a cada ano Roberto Carlos incluía em seus discos. Geralmente trabalhavam esse tipo de canção sem muita pressa, justamente porque, ao contrário das de temática romântica, que cobra em várias faixas dos discos de Roberto Carlos, apenas uma desse tipo é usada a cada ano. Por isso, aquela melodia ficou tanto tempo na gaveta à espera de uma letra. Esta viria na noite de 19 de abril de 77, dia do aniversário de Roberto Carlos. Houve uma pequena comemoração na casa dele no Morumbi, a qual Erasmo Carlos compareceu.
Roberto Carlos ficou feliz com a presença do amigo e, ao final da noite, depois que ele foi embora, se lembrou daquela melodia. E Roberto Carlos decidiu que a canção mensagem do seu disco daquele ano seria uma homenagem ao amigo e parceiro Erasmo Carlos. Portanto, foi sozinho e em segredo que Roberto Carlos começou a trabalhar na letra que resultaria na canção Amigo. Ele escreveu os primeiros rascunhos naquela noite de seu aniversário, concluindo a canção num hotel em Los Angeles, quando chegou para a gravação do disco. O arranjo de Amigo ficou a cargo do maestro El Caps, que entendeu perfeitamente a mensagem e procurou valorizá-lo ao máximo. Logo depois de retornar à gravação de seu disco nos Estados Unidos, Roberto Carlos foi com sua esposa Nice à casa de Erasmo, em Ipanema, no Rio. Nice cochichou do que se tratava com Narinha, mulher de Erasmo, mas pediu para ela segurar a surpresa. Lá pelas tantas, Roberto Carlos pediu ao amigo para ligar o gravador, pois queria que ele ouvisse algo que trouxe numa fita de rolo. Erasmo nada desconfiou, pois esta era uma cena relativamente comum entre eles. Um ou outro costumava levar uma nova gravação sua para o parceiro dar uma opinião e, às vezes, mostrava também novidades de outro artista que um queria compartilhar ou comentar com o outro. Enquanto Erasmo preparava seu gravador japonês, daqueles completos, com dispositivos para cartuchos, cassetes e rolos, as respectivas mulheres se posicionaram para melhor acompanhar a cena. Quando a fita começou a rodar e entrou aquela abertura instrumental, Erasmo percebeu que estava diante de uma canção forte, grandiosa, e ao ouvir as primeiras palavras cantadas por Roberto Carlos, "Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas", ele não se conteve e começou a chorar. Aquela mensagem só poderia ser para ele. Erasmo chorou no início, no meio e no fim da música. Chora até hoje. É a música que faz as pessoas escolherem quando querem me homenagear. E eu choro sempre. Enfatiza. Mas, talvez, nem Roberto nem Erasmo tenham se lembrado de que naquele ano de 77 fazia 10 anos que a dupla havia reiniciado a parceria. Foi em 67 que compuseram Eu Sou Terrível, depois da briga que os afastou no auge da Jovem Guarda. De Eu Sou Terrível a Amigo foram exatamente 10 anos de amizades e parcerias, ininterruptas. Era uma data redonda e merecia mesmo uma comemoração. Entretanto, ao contrário do que tudo isso dá a entender, Roberto e Erasmo não são irmãos siameses, nem se encontraram e se falam com frequência. A gente não se preocupa de ficar se ligando a toda hora um para o outro, pois a nossa amizade é tão sólida que isso não faz diferença, confirma Roberto Carlos. As pessoas acham que a gente se telefona, fica de conversinha. Bicho, vamos jantar? Ou bicho, o que vai fazer hoje? Ou bicho, vem aqui em casa. Não há nada disso. Eu e Roberto é cada um na sua e cada qual no seu trabalho, explica Erasmo Carlos. E isto não é assim apenas hoje, sempre foi assim. Antigamente, na fase de produção do disco, eles ficavam uns 10 dias juntos. Hoje, como produzem menos, se encontram bem menos. Depois de terminarem o trabalho, só voltam a se falar no Natal ou no aniversário de cada um. São conversas que não duram mais de 3 minutos, diz Erasmo, enfatizando que não há nenhuma cobrança entre eles, nem mesmo se um esquecer de ligar para o outro numa dessas datas especiais. Eu e Erasmo somos amigos acima de tudo desses tipos de coisas. Somos o tipo de amigo que liga um para o outro no dia do aniversário e diz: Tô ligando para você me dar parabéns porque você não me ligou até agora, confirma Roberto Carlos. Realmente, a gente não é amigo de ficar enchendo o saco do outro. Então, se Roberto não me ligar para desejar um Feliz Natal, eu não me importo. Sei que ele me ama e que não me ligou porque não pode, diz Erasmo. Nem Roberto é um amigo mais próximo de Erasmo, nem de Erasmo é um amigo mais próximo de Roberto Carlos. No caso de Roberto Carlos, o seu amigo de todas as horas é Dedé Marques, o percussionista de sua banda, como já foi relatado nesse livro. Roberto e Dedé se conheceram em 62 e desde então nunca brigaram, nunca se separaram. Com seu jeito irônico e brincalhão de eterno moleque sapeca, Dedé consegue fazer Roberto sorrir mesmo em momentos de muita tensão e serenidade. Dedé é o mais antigo músico da banda de Roberto Carlos, o primeiro a acompanhar o cantor no Rio, ainda no tempo em que ele se apresentava em circos. Desde essa época até hoje, os dois estão juntos, se apresentam em todos os shows, em todas as cidades e países.
É simbólico que, no final de cada espetáculo, ao lançar as rosas para a plateia, Roberto Carlos mantenha perto dele o seu amigo Dedé Marques. No momento daquele ritual, é exatamente Dedé que sempre vai ao fundo do palco buscar mais flores para o cantor oferecer aos fãs. O que Roberto Carlos viveu e sofreu ao longo de mais de 4 décadas de carreira, Dedé acompanhou do mesmo modo, bem de perto, ao seu lado. Tudo aquilo que o Roberto escreveu na música Amigo, ele ofereceu a mim também, diz Dedé. De fato, não há uma única palavra daquela canção oferecida publicamente a Erasmo, que Roberto não diga sinceramente a Dedé, o seu outro grande amigo de fé, irmão camarada. Foi motivado por um caso do amigo que Roberto Carlos compôs um de seus grandes sucessos, As Canções que Você Fez Pra Mim, faixa do álbum Inimitável de 68. Na época, Dedé estava namorando a cantora Martinha e Roberto Carlos torcia muito por esse romance. Dedé era meio louquinho, fazia aquelas besteiras que todo rapaz faz, e Roberto achava que comigo ele iria se aquietar um pouco mais. Então Roberto realmente deu a maior força para o nosso namoro, lembra Martinha. O casal seguia firme, com Dedé projetando planos para o futuro, e Martinha dedicando-lhe canções de amor, como o sucesso Eu Te Amo, mesmo assim. Por tudo isso, foi um duro golpe para Dedé quando, num certo dia, Martinha decidiu pôr fim ao namoro. Nós éramos apaixonadíssimos, mas Dedé fez umas bobagens e eu fiquei me enjoando e decidi mesmo terminar com ele, afirma a cantora. Dedé ficou arrasado e foi chorar suas dores nos ombros do amigo Roberto Carlos. Este ainda tentou contornar a situação e pediu para Martinha pensar melhor, mas a resposta dela foi enfática. Não voltaria nunca mais para Dedé. Diante do fato consumado, Roberto Carlos chamou o amigo para passar uns dias com ele num sítio em Eldorado, interior do São Paulo, onde de vez em quando ia descansar da maratona de shows. Era uma forma de distrair Dedé e não deixá-lo sozinho naquele momento difícil, em que ele ficava frequentemente se lembrando das canções de amor que a namorada lhe dedicara havia tão pouco tempo. E numa daquelas noites no sítio, Roberto Carlos começou a compor uma nova canção, inspirada justamente no romance de Dedé e Martinha. A dor e a solidão que o amigo estava curtindo, a sua saudade da sua ex-namorada, tudo isso Roberto Carlos sintetizou nos versos de As Canções que Fez Pra Mim. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim, não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaria as canções e você não ficou. No outro dia, depois do café da manhã, Roberto Carlos chamou Dedé, pegou o violão e mostrou o tema que estava compondo para ele. Como assim pra mim? Perguntou Dedé, sem entender direito. Isto é como você se estivesse lembrando para Martinha tudo aquilo que ela lhe dizia nas canções que fez para você, explicou Roberto Carlos. Dedé pediu então para ele cantar outra vez e depois de ouvi-la atentamente, a sua vontade foi sair correndo e mostrar aquela música para Martinha. Quem sabe depois dessa ela não ficaria sensibilizada e voltaria aos seus braços? Pois Martinha ouviu as canções que você fez pra mim, ficou sensibilizada, mas não voltou para Dedé. Até porque, àquela altura, ela já estava completamente apaixonada pelo cantor Antônio Marcos, com quem começou a sair depois de terminar o namoro com o baterista. E o romântico Antônio Marcos era páreo duro para qualquer concorrente no campo amoroso. Quando eu soube que Martinha estava saindo com ele, eu tirei meu time de campo de vez, diz Dedé. Alexa, próxima. Certa vez, perguntaram a Mick Jagger como os Rolling Stones conseguiram se manter juntos por tanto tempo. Ele respondeu que o segredo era justamente não estarem juntos, que aquilo só funcionava porque cada um deles levava uma vida diferente, morava num país diferente, se encontrava apenas durante as turnês. Em certa medida, isso parece também explicar a durabilidade da parceria Roberto e Erasmo Carlos. Os dois se encontram apenas no momento de trabalho na composição. Ao longo dos 70 anos, por exemplo, Roberto morava em São Paulo e Erasmo no Rio, e eles se encontravam apenas para os ajustes finais das composições. O grosso do trabalho era feito à distância, através de trocas de fitas, cassetes e telefonemas. Para Erasmo Carlos, existe um outro importante fator para a manutenção da amizade deles, que é o fato de um torcer muito pelo outro.
Não há a mínima inveja entre nós. Não há a mínima competição. Eu não quero saber se Roberto é mais famoso do que eu, se ele tem mais carismas do que eu, se ele tem mais dinheiro do que eu. Nada disso me interessa. Eu gosto do homem Roberto Carlos, do ser humano Roberto Carlos, do artista Roberto Carlos. E acho que ele também pensa assim de mim. E outra coisa importante, nós respeitamos a individualidade um do outro. Negócio, por exemplo, eu não me meto nos negócios dele. Ele não se mete nos meus. Eu não me meto na vida artística dele. Ele não se mete na minha, afirma Erasmo Carlos. Ou seja, Roberto e Erasmo evitam criar possíveis zonas de atrito. Talvez por isso, Erasmo Carlos jamais tenha sido convidado a gravar na CBS no tempo do diretor-geral Evandro Ribeiro. Note-se que alguns dos principais nomes da Jovem Guarda, como Vanderleia, Gerry Adriane, Renata e seus Blues Caps, estavam com Roberto na CBS, que era reconhecida como a gravadora da Jovem Guarda. Por que então o Tremendão não estava lá? Porque seu Evandro nunca me quis no elenco da gravadora, diz Erasmo. Mas Evandro não o queria, por quê? Porque talvez entendesse que, para o bem da parceria Roberto e Erasmo, era melhor que ambos continuassem em gravadoras diferentes. Com Erasmo gravando na CBS, poderia surgir zonas de atrito entre ele e Roberto Carlos. Aquela queixa tão comum de que a gravadora estava privilegiando um ou outro artista de seu elenco. Evandro Ribeiro sabia que naquela época Roberto e Erasmo ainda eram sensíveis a essas questões e o episódio da briga por causa dos créditos na parceria demonstrava bem isso. Portanto, para o bem da amizade e principalmente da parceria, era melhor que continuasse tocando suas carreiras em gravadoras diferentes. Talvez isso nunca tenha sido verbalizado entre eles, mas foi assim que funcionou. Alexa, próxima. E será que, depois de tanto tempo trabalhando com Erasmo Carlos, haveria possibilidade de Roberto Carlos compor com outra pessoa? Muitas vezes eu pensei nisso, diz o cantor, mas de modo geral, componho numa época que já é próxima de começar a produzir meus discos, e aí acabo não tendo tempo de me encontrar com outros compositores. Mas peraí, gente, rapidinho. Mas é uma possibilidade que existe. Gosto de pensar que de repente eu possa fazer músicas com outros parceiros. De fato, essa possibilidade chegou mesmo a ser vislumbrada algumas vezes por Roberto Carlos, principalmente entre os anos 70 e 80. Bicho, acho que vou fazer um samba com Tom Jobim. Será que Tom faria uma canção comigo? Perguntou Roberto ao produtor Ronaldo Boscoli. Esse projeto de compor com o autor de Garota de Ipanema não foi adiante, mas em 80, Roberto Carlos acabou ensaiando uma parceria com o próprio Ronaldo Boscoli, que também tinha em seu currículo composições de estilo bossa nova, como o Barquinho. Com Roberto Menescal, Lobo Bobo e Saudade fez um samba com Carlos Lira. Aquela foi a primeira vez que Roberto Carlos iria assinar uma composição com outra pessoa, desde que iniciara a parceria com Erasmo Carlos. Em 63, por exemplo... Não, em 63. Por isso mesmo, teve o cuidado de conversar antes com Erasmo, falar da necessidade dessa experiência para enriquecer o processo criativo, e pediu a Boscoli que fizesse o mesmo. Erasmo não criou problema algum, pelo contrário, até nos incentivou, lembra Boscoli, que enxergava ali o seu retorno à composição, praticamente interrompida desde o final da parceria com o Roberto Menescal, nos anos 60. Entretanto, trabalhando na produção do show de Roberto Carlos havia 10 anos, Ronaldo Boscoli só foi ter a real dimensão da complexidade do cantor quando se sentou com ele para compor a canção Procura-se, faixa do álbum Roberto Carlos de 80. Achei péssima experiência, afirma Boscoli, explicando que as manias e superstições de Roberto Carlos comprometeram o processo de composição. Em seu trabalho com outros parceiros, Boscoli estava acostumado a usar qualquer palavra, qualquer cor de caneta e rabiscar livremente frases ou setas para cima e para baixo no papel. Nada disso foi possível com Roberto Carlos. Não se risca nada, tem que guardar tudo.
dizia o cantor quando Bosco lhe ameaçava rabiscar algum trecho da letra. Foi o maior drama. Roberto também ficava puto quando eu usava determinadas palavras, como não podia isso, não podia aquilo. Eu fui ficando totalmente inibido, e o resultado final acabou sendo muito ruim. Procura-se é uma música bem fraquinha, admite Ronaldo Boscoli. Assim, a parceria musical entre ele e Roberto Carlos começou e acabou ali. Na época, Roberto Carlos também esteve perto de compor em parceria com Ronaldo Bastos. Havia um certo clima de que talvez pudéssemos realmente fazer alguma coisa juntos, afirma Ronaldo. Mas nessa época eu estava muito próximo do Erasmo, saíamos juntos, bebíamos juntos, e eu me achava um pouco como se estivesse traindo ele. Então fiquei no meio campo dos dois, sem perseguir muito isso. Ainda assim, em 87, Roberto Carlos pediu para Ronaldo Bastos colocar letra numa melodia de Mauro Mota e Lincoln Olivetti, que ele ia gravar no seu disco daquele ano. Ronaldo Bastos concluiu a letra de Canção do Sonho Bom junto com o Roberto Carlos no apartamento deste na Urca. Eu adorei porque tive a experiência de estar ali compondo com ele. Roberto sabe muito desse ofício. Ele mudou algumas palavras, mas sempre para melhor. Se eu tivesse ficado ali com ele, uma semana teria saído muita coisa. Em 86, Roberto Carlos voltou a falar da possibilidade de compor com outros parceiros. Dessa vez seria a compositora paulista Isolda. Acho que é Isolda. Autora de Outra Vez, Um Jeito Estúpido de Amar e outros sucessos gravados pelo próprio Roberto Carlos. Mesmo não aproveitando todas as canções que ela lhe mandava, o cantor gostava do estilo de composições de Isolda, especialmente das suas letras. Nos encontrávamos há poucas semanas e combinávamos de compor juntos. Quero muito levar esse projeto à frente, disse Roberto Carlos na época. Isolda ficou feliz, claro. Erasmo ficou preocupado, natural, mas esse projeto também não foi adiante. Quando chegava a época de trabalhar no novo disco, Roberto Carlos nunca tinha tempo de agendar um encontro com a compositora. E aí ele continuava se entendendo mesmo com um velho amigo e parceiro de sempre. A cumplicidade e intimidade de tantos anos juntos tornavam tudo mais fácil. Da amizade e da parceria de Roberto com Erasmo Carlos já se teceram muitas louvações ao longo dos anos. O jornalista e ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, por exemplo, certa vez escreveu que, em Erasmo Carlos, coautor da música e letra, Roberto Carlos se completa, se anima. É como se Erasmo fosse a mola a partir da qual ele toma coragem e salta. Amizades assim existem, trampolins da alma. O próprio Roberto Carlos é prodígio, pródigo, tanto em música como em entrevistas, nos elogios ao parceiro. Quando nasci, Deus me deu 3 irmãos maravilhosos, Carlinhos, Laurinhos e Norma. Quando eu cresci, aos 16 anos, Deus me deu mais um irmão maravilhoso, que é o meu amigo primeiro, meu parceiro, Erasmo Carlos. É difícil encontrar as palavras para falar exatamente o que ele é. Erasmo é sempre melhor do que a gente pode dizer. No primeiro show, Roberto descolou com aquela força que empurra o cara para trás. A desaceleração negativa. No segundo, ele pode fazer todos os malabarismos que quis porque estava sem gravidade. Chiquinho de Moraes. Isso aí, galera. Acabamos aí então o capítulo 7. Depois a gente volta aí com o capítulo 8. Estão gostando da leitura? Deixa um joinha aí. Comenta aí. Quem estiver acompanhando. Beleza? Um beijo e até mais tarde. Falou!